quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que tem acompanhado, tem nos ajudado. Esta é mais uma edição do projeto Amados por Deus e louvamos a Deus pelas vossas vidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá o seu like, compartilha esse vídeo. É importante demais que você compartilhe esse vídeo e nos ajude a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Para essa edição do projeto Amados por Deus, eu quero te convidar para lermos uma palavra de Deus bastante conhecida, mas é uma orientação importante que Paulo deixa para a igreja da região da Galácia, para os irmãos, os Gálatas, como costumamos dizer. E Paulo escreve uma carta para essa igreja porque ele, ao saber da situação da igreja, ele muito se preocupa e deixa algumas orientações para a igreja. Então, no capítulo 1 da epístola de Paulo aos Gálatas, no versículo de número 8, eu quero ler o versículo 8 e o versículo 9, para que a gente possa trazer uma breve meditação acerca desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Quem tem uma versão King James, nesse mesmo versículo vai dizer que este seja amaldiçoado. Paulo diz assim: ainda que seja eu ou um anjo que venha pregar outro evangelho, que não seja esse evangelho que vocês receberam, esse evangelho que eu preguei para vocês, que essa pessoa seja amaldiçoado, mesmo que seja eu, que ele seja amaldiçoado. Isso aqui é interessante porque estamos vivendo ou vivenciando em um tempo difícil, onde a igreja está sofrendo muitas perseguições, a igreja está sofrendo com a frieza espiritual, muitos escândalos, porém há também no meio da igreja um outro evangelho. Infelizmente é a mais pura verdade. Há um outro evangelho no meio da igreja dos últimos dias do nosso tempo. A igreja da atualidade está vivenciando uma pregação de um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Irmão Derrickson, e qual é o evangelho verdadeiro? Você pode me perguntar. O evangelho verdadeiro, gente, é aquele onde Jesus Cristo é o centro. O evangelho verdadeiro, Jesus Cristo, ou no evangelho verdadeiro, Jesus Cristo sempre será o centro. Então já deixo aqui para você o que Paulo disse para a igreja. Eu estou muito maravilhado com vocês que em pouco tempo vocês deixaram o evangelho verdadeiro e seguiram outros evangelhos. E seguiram outros conhecimentos. Outras pessoas entraram no meio de vós pregando outra palavra que não foi a que eu deixei para vocês. Então, hoje, nos nossos dias, tem pessoas que pregam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. E eu quero dizer para vocês, o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que Jesus Cristo é o centro. Se você ouvir um pregador, se você ouvir um pastor, se você ouvir uma pessoa, um membro, uma ovelha de Deus pregando um evangelho onde Jesus Cristo não é o centro, tenha certeza que esse não é o evangelho verdadeiro. Segundo, como é que eu sei se o evangelho é verdadeiro ou não? Quando o Espírito Santo está atuando no meio do povo, está atuando dentro daquela palavra que está sendo pregada. Se você vê alguém pregando a palavra de Deus ou louvando ao Senhor, mas o Espírito Santo não está atuando, não tem espaço para o Espírito Santo, o Espírito Santo não é exclusivo, esse evangelho não é verdadeiro. Para o evangelho ser verdadeiro, Jesus Cristo tem que ser o centro e deve existir a atuação do Espírito Santo, porque o evangelho, já estudamos isso na escola bíblica dominical, a obra de Deus ela é feita com a atuação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não tem espaço no evangelho, o evangelho não é de Jesus Cristo. Então, gente, eu deixo aqui essa orientação que Paulo deixou para a igreja da Galácia e deixou para nós também. Precisamos termos o discernimento para provarmos e olharmos e atentarmos se o evangelho que está nos sendo pregado por este país afora, pelo mundo, será que este evangelho é o evangelho verdadeiro? O evangelho que você está ouvindo aí na sua igreja, o evangelho que você está ouvindo aí na sua cidade, é o evangelho verdadeiro? Leia a Bíblia, abra a Bíblia e prove com a Bíblia aquilo que você está ouvindo. A Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo e só reter o que é bem. Então, examine se esse evangelho que você está ouvindo é o evangelho de Jesus Cristo. Para ser o evangelho de Jesus Cristo, ele, o próprio Cristo, tem que ser o centro do evangelho. E a gente vê muita gente por aí se colocando no lugar de Jesus.
Jesus não é mais o centro da pregação, a cruz não é mais o centro da pregação, a morte e ressurreição de Jesus Cristo não é mais o centro, o arrebatamento da igreja não é mais prioridade em muitos evangelhos. Então, irmãos, esse não é o evangelho verdadeiro. E se o Espírito Santo não tem espaço para atuar, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, se a gente for observar desde o início, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, desde o primeiro século, Jesus Cristo atuava, o Espírito Santo atuava no meio dos irmãos. A igreja crescia porque o Espírito Santo impulsionava os irmãos a pregar o evangelho, a correr atrás das almas, com sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, existia uma ação muito ilimitada do Espírito Santo, uma ação grandiosa e gloriosa do Espírito Santo. Eu deixo essa pergunta para você. Esse evangelho que você está ouvindo, ou até mesmo pregando, é o evangelho verdadeiro? É o evangelho de Jesus Cristo? É o evangelho na qual você aprendeu? É o evangelho na qual você começou? Se não é, não pregue mais. Se não é, saia e vá em busca de um evangelho verdadeiro. E sabe onde a gente encontra o evangelho verdadeiro? Na palavra de Deus. Através da palavra de Deus, eu consigo receber o evangelho verdadeiro. Se Jesus Cristo for o centro, se o Espírito Santo estiver atuando, este evangelho é verdadeiro. Abrace-o e pregue, defenda e espere em Jesus através desse evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te exaltar, Jesus, e te bendizer pela tua palavra. Uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás, mas que continua viva, Senhor, e eficaz nas nossas vidas. Hoje, Senhor, nós aprendemos que devemos examinar, Senhor, tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, porque há muitos evangelhos que não é o teu evangelho. E eu aprendi, Senhor, e eu sei que meus irmãos também, que para ser o evangelho verdadeiro, precisas que o Senhor Jesus Cristo, seja o centro do Evangelho, seja o centro da palavra. Deus, e precisa que a atuação do Teu Santo Espírito seja primordial e exclusiva dentro da pregação da palavra. Continua conosco, Senhor. Dai-nos, Senhor, o discernimento necessário para provarmos, Senhor, a tudo, até os Espíritos, como a Tua palavra diz. Deus, continua conosco. Abençoa esse que está me assistindo, Senhor, a sua família, o seu ministério, e glorifica o teu nome sobre o teu povo. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Como eu disse, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas entendam que o evangelho verdadeiro é o evangelho onde Jesus Cristo é o centro da pregação. Para que pessoas entendam que o evangelho verdadeiro é o evangelho onde a ação do Espírito Santo ela é exclusiva. Não existe estrela, a maior estrela é o Espírito Santo. Toda honra e toda glória é para o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família e até a próxima, em nome de Jesus.